E aí, internautas, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós falaremos sobre 3 vídeos do senhor sem perfil. Olha só, pessoal, a obsessão desse senhor pela Terra plana é tão grande que ele gravou 3 vídeos, praticamente um seguido do outro, sobre a questão do domo da Terra plana. O vídeo 132, o domo não é o limite. O vídeo 133, o domo não é mesmo o limite. E o vídeo 133.1, o domo é limítrofe. Somando os tempos de duração desses 3 vídeos, dá mais que 1 hora. Bom, eu escutei tudo, né? Porque a gente tem que conhecer aquilo, aquilo que a gente fala. Então eu assisti esses 3 vídeos. Então vamos lá, pessoal. Essa questão do domo na teoria da Terra plana é uma questão bastante polêmica. Existem pessoas que, por razões religiosas, acreditam mesmo em um domo de vidro, um domo de cristal. Já outras pessoas, com uma mentalidade mais científica, digamos assim, acreditam na teoria do domo eletromagnético. Então, o que seria esse domo eletromagnético? Seria o cinturão de Van Allen, ou seja, o domo seria o cinturão de Van Allen. Eu, pessoalmente, eu acredito nessa última teoria, que o domo é o cinturão de Van Allen. Então vamos lá, pessoal. O senhor sem perfil, ele alega que o domo não é o limite e que o domo é limítrofe. Enfim, limítrofe é algo limitante, é algo confinante, né? E eu vou dizer uma coisa, pessoal, eu dou razão ao senhor sem perfil. O domo realmente ele é limítrofe, ele é limitante, ele é confinante. O domo realmente é uma limitação. O domo, entendendo-se o domo como cinturão de Van Allen, o domo eletromagnético. Ele foi uma limitação em 1969, durante a alegada ida do homem à Lua. Veja bem, pessoal, o cinturão de Van Allen, ele tem radiações que são mortais. Quando você vai no dentista tirar uma radiografia, vocês já viram, vocês têm que usar um colete protetor para proteger os órgãos internos. Quando você vai no dentista tirar um simples raio-x, você tem que usar aquele colete protetor. Então, pessoal, vocês imaginam uma radiação cerca de 5.000 vezes mais forte do que essa radiação do simples raio-x. Não tinha como, pessoal. É impossível aquela cápsula transportada pelo foguete Saturno V, ao atravessar o cinturão de Van Allen, resistir às radiações terríveis do cinturão. Não tinha como, pessoal. A camada metálica daquela cápsula era muito fina. Quando a cápsula transportada pelo foguete Saturno V para ir à Lua atravessou o cinturão, não tinha como resistir.
Não tem como, pessoal, o ser humano resistir a isso. Aquele módulo lunar, aquela palhaçada daquele módulo lunar, feito com durex, papel alumínio, cano de tubo de esgoto, tá? Chapas finíssimas de alumínio, aquela palhaçada ali, não tinha como aquilo suportar a radiação do cinturão de Van Allen, pessoal. Essa radiação terrível, ela causa gravíssimos danos à saúde humana, ao DNA humano, provoca mutações genéticas terríveis. Não tem como, pessoal, a pessoa suportar uma radiação daquela. A própria NASA recentemente publicou um vídeo dizendo que eles estão se esforçando na cápsula Orion para conseguirem ultrapassar o cinturão de Van Allen e protegerem adequadamente tanto a saúde humana quanto os equipamentos. Vídeo de propaganda da NASA, eles dizendo que estão se esforçando para aperfeiçoar a cápsula Orion, para ela suportar a radiação de Van Allen. Então, senhor sem perfil, o senhor tem razão. Eu dou razão ao senhor. O domo, entendendo-se o domo como o cinturão de Van Allen, o domo realmente é limitante. Ele é confinante. Então, esse vídeo pode parecer surpreendente, mas eu dou razão ao senhor. O domo realmente é limitante e confinante. O domo é limítrofe, como o senhor, como diz aí no seu vídeo 133.1. O domo é limítrofe. E é mesmo, seu senhor. Foi o domo, ou seja, o cinturão de Van Allen, que impediu a viagem à Lua em 1969. Não tinha como eles aguentarem toda aquela radiação mortal com uma fina camada de alumínio. Isso aí realmente não tinha. E outra coisa muito mal contada na viagem à Lua, tem muitos problemas com essa história aí da viagem à Lua. É a questão dos raios cósmicos, né? Porque, veja bem, para ir nessa viagem à Lua, eles teriam que passar pelo cinturão de Van Allen, o que já é uma coisa impossível. Teria que ter, pessoal, uma proteção de chumbo tão espessa que seria impossível um foguete carregar uma proteção dessa, porque ficaria muito pesada a cápsula. Uma proteção de chumbo maciça mesmo, para poder proteger a saúde humana e proteger os equipamentos. Nem mesmo o poderoso foguete Saturno V poderia colocar em órbita uma cápsula de chumbo pesadíssima. Então, pessoal, outra coisa mal contada é essa questão dos raios cósmicos, porque vejam bem, além de ter esse problema do cinturão de Van Allen, atravessar o cinturão, tem outro problema também, pessoal, porque quando eles chegaram na Lua, ou melhor, supostamente chegaram na Lua, eles estavam expostos aos raios cósmicos. Então, vamos ler aqui o artigo da Wikipédia sobre os raios cósmicos. Raios cósmicos são partículas extremamente penetrantes dotadas de alta energia, que se deslocam a velocidades próximas à da luz no espaço sideral. Portanto, os raios cósmicos não são raios, mas partículas.
Essas partículas, ao chegarem à Terra, colidem com os núcleos dos átomos da atmosfera, a cerca de 10 mil metros acima da superfície do planeta, e dão origem a outras partículas, formando uma chuva de partículas com menos energia, os chamados raios cósmicos secundários. Então, o que acontece é o seguinte, pessoal, a atmosfera da Terra, ela funciona como uma proteção contra os raios cósmicos de alta energia, porque os raios cósmicos de alta energia, eles chegam na Terra, se chocam contra os átomos que tem na atmosfera da Terra e formam outras partículas chamadas raios cósmicos secundários. Esses raios cósmicos secundários, eles não fazem mal para a saúde humana, mas os raios cósmicos vindos do espaço exterior, do espaço profundo, eles são altamente nocivos para a saúde humana. Então, a atmosfera da Terra, ela funciona como uma proteção contra os raios cósmicos. Mas aí surge uma pergunta: lá na Lua não tem atmosfera. Então, como que os astronautas ficaram protegidos contra os raios cósmicos apenas com aquele traje ali? Como que os raios cósmicos não fizeram mal para os astronautas? Tá muito estranha essa história, né, pessoal? Tá muito mal contada. Mas lá na Lua, pessoal, não tem atmosfera. Então, como que os astronautas ficaram protegidos contra esses raios cósmicos de alta energia? Como? Essa história da viagem à Lua, pessoal, tá muito mal contada mesmo. Outra coisa, outra objeção é a seguinte: vocês sabem que o homem jamais passou da órbita baixa da Terra. Então, pessoal, outra coisa, outra dificuldade com a viagem à Lua é a seguinte: a cápsula lá da missão Apollo 11, ela chegou aqui na Terra, nas vizinhanças da Terra, com uma velocidade muito alta. A velocidade dela na reentrada da atmosfera foi altíssima. Então, quando a cápsula chegou aqui na Terra, a velocidade dela era altíssima, era superior a 11 quilômetros por segundo. Quando a cápsula da Apollo fez lá, supostamente, né, a missão na Lua, aí depois retornaram para a Terra. A velocidade de reentrada na atmosfera era superior a 11 quilômetros por segundo. Olha só, pessoal, que velocidade altíssima. Então, pessoal, o corpo humano, ele não suporta acelerações e desacelerações violentas, tá? Porque a espaçonave, ela chegou a 11 quilômetros por segundo. A velocidade é altíssima. Segundo a própria NASA, essa cápsula que chegou aqui na Terra, com essa velocidade altíssima, ela não usou retropropulsão, retrofoguetes. Ela só freou com atrito com ar da atmosfera. Tá? Eles não usaram retropropulsão nem nada disso. A cápsula espacial, ela só freou com o atrito da atmosfera. Então, pessoal, aí quando ela chegou numa velocidade muito baixa, aí que se abriram os paraquedas. Então, pessoal, se você calcular aí, qualquer pessoa com mínimo conhecimento de física, se você calcular a desaceleração durante todo o percurso, você verá que é uma desaceleração violenta. E o problema é que o corpo humano, ele não suporta acelerações e desacelerações violentas. Era para os astronautas eles serem esmagados pela força de desaceleração.
tá? No entanto, eles chegaram aqui sãos e salvos, não é mesmo? Então, pessoal, a desaceleração dessa cápsula, quando ela entrasse na atmosfera da Terra, seria uma desaceleração violenta, pessoal, violenta. Os astronautas não iam resistir a essa desaceleração. Eles iam ser esmagados pela força de desaceleração. Vocês sabem o que acontece com o corpo humano quando ele é submetido a desacelerações muito violentas durante mais do que alguns segundos? Você sabe que dentro do nosso olho tem um líquido dentro do nosso globo ocular. É o chamado humor vítreo. É um líquido meio que gelatinoso que tem dentro do nosso olho. Então, pessoal, vocês imaginem esse líquido gelatinoso submetido a uma enorme pressão dentro do nosso olho. Uma pressão enorme, proveniente da força de desaceleração da espaçonave. Sabe o que era para acontecer com esses astronautas, pessoal? Era pro olho deles, os olhos deles, explodirem, tá? Essa desaceleração é tão violenta que era pro globo ocular deles, literalmente, explodir com a força de desaceleração. O humor vítreo, esse líquido que tem dentro do olho, ele ia fazer o globo ocular dos astronautas explodir. Olha só o que ia acontecer. Isso sem contar que os órgãos internos dos astronautas iam ser esmagados por essa força de desaceleração tão violenta. Então, pessoal, não tem como o ser humano resistir a uma desaceleração de 11 km por segundo até uma velocidade de 100 metros por segundo, por aí, mais ou menos, né, 100 metros por segundo, que foi quando o paraquedas abriu, tá? Segundo eles, a nave desacelerou de mais de 11 km por segundo até 100 metros por segundo em um curto espaço de tempo, um curtíssimo espaço de tempo, apenas com o atrito com o ar, não teve retrofoguete nem nada. Então, pessoal, se você calcular a desaceleração nesse percurso aí, vocês vão ver que a desaceleração é altíssima, pessoal. E não tem como o corpo humano suportar essa desaceleração. Os órgãos internos iam ser esmagados, tá? O globo ocular dos caras ia explodir, tá ok? Não tem como o ser humano suportar tamanha desaceleração em um percurso, em um espaço de tempo tão curto. Não tem como. É justamente por isso que a NASA inventou aquela história lá que eles perderam os dados da telemetria quando a cápsula entrou na Terra, né? Porque as pessoas iam ver que não tem como. Então eles preferiram deixar tudo nebuloso, digamos assim. De alguma forma foi possível, mas eles jamais vão explicar como foi possível. E aí inventaram essa história aí que eles perderam os dados de telemetria quando a cápsula entrou na Terra, a cápsula da Apollo 11. Enfim, pessoal, as coisas, seu sem-perfil, elas têm limites. Você imagina como que seria se as coisas não tivessem limites. Nós, seres humanos, nós somos limitados. A ciência tem limites, o conhecimento humano tem limites, a técnica humana, a engenharia humana tem limites. Por mais difícil que seja para o senhor acreditar nisso,
É a dura verdade, seu sem perfil. Os limites existem. E nós temos que ser corajosos e realistas o suficiente para lidarmos com a realidade. Lidarmos com a realidade tal como ela é. Uma realidade cheia de limites. Limites na nossa vida pessoal, na nossa vida social. Existem limites de todos os tipos, seu sem perfil. Nós somos seres muito limitados. Isso também se reflete na nossa ciência, na nossa tecnologia. A ciência e a tecnologia também têm seus limites. Existem coisas que nós nunca poderemos conhecer. Existem coisas que nós nunca poderemos fazer. Nós não fomos capazes de ir à Lua em 1969. Não adianta, isso não aconteceu. A ida à Lua não aconteceu. Foi uma fraude. Foi uma questão de geopolítica, seu sem perfil. Geopolítica internacional. Existiam enormes interesses políticos envolvidos nisso. E a ida do homem à Lua não passou de uma peça de propaganda da Guerra Fria. Nada mais que isso. Foi só uma peça de propaganda da Guerra Fria relacionada à política. Política internacional, a geopolítica internacional. Não passou disso. Então, o domo, ou seja, o cinturão de Van Halen, ele foi um limite naquela época, um limite que não pôde ser ultrapassado e ainda é um limite. A viagem à Lua não aconteceu, não tinha como os astronautas suportarem a radiação do cinturão de Van Halen, não tinha como os astronautas se protegerem dos raios cósmicos na superfície da Lua apenas com aquele traje lá de astronauta, aquele traje espacial. Aquele traje espacial ali não pode proteger dos raios cósmicos. Eles são altamente penetrantes, eles têm alta energia. Então é isso, seu sem perfil. Por mais difícil que seja para o senhor acreditar que existem limites, essa é a dura realidade. Os limites existem. O cinturão de Van Halen realmente é limitante. Enfim, é isso. Acho que o meu raciocínio já ficou bastante claro. Vou parando por aqui. Essa é a minha resposta aos 3 vídeos do senhor sem perfil. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.